2014, um ano de importantes acontecimentos na cidade de Jacareí. Muito do que você vai viver em 2015 será fruto do que foi decidido em 2014. Acompanhe agora a retrospectiva das principais reportagens e coberturas realizadas pela TV Câmara durante o ano. Relembre momentos marcantes e fique bem informado sobre os fatos que marcaram o ano. Os principais acontecimentos da cidade em 2014 você vai rever aqui. O Notícias de Jacareí Retrospectiva começa agora. Olá! O mês de novembro é marcado pela importante campanha de combate ao câncer de próstata. E Jacareí fez parte dessa campanha. Na reportagem a seguir você vai ver o evento que aconteceu aqui na cidade, também conhecido como Novembro Azul. Em segundo lugar, na lista dos cânceres que mais matam no mundo, o câncer de próstata, mais comum nos homens, pode ser diagnosticado precocemente com acompanhamento correto. Porém, o medo e principalmente o preconceito dificultam o seu diagnóstico. Após o Outubro Rosa, o mês de novembro foi azul para destacar a importância da prevenção contra o câncer de próstata. Importância de uma doença muito comum, né? O câncer mais comum no homem e uma doença grave, que pode ser grave, é o segundo câncer que mais mata, né? Só perde para o câncer de pulmão. E uma doença que na maioria das vezes, principalmente no seu quadro inicial, não tem sintoma nenhum. Então, se a gente não fizer os exames, ela vai ser subdiagnosticada. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer prevê 68.800 novos casos da doença em 2014. Para o urologista, grande parte desse número é atribuída à falta de prevenção. Na verdade, a gente acha que está melhorando com o tempo, a gente vê os pacientes mais idosos com um pouco mais de preconceito que os mais jovens. E com certeza isso influi, porque se a gente for comparar a média de vida da mulher e do homem, a gente sabe que a mulher vive até 6, 7 anos a mais, porque a gente sabe que a mulher é muito mais ligada à prevenção do que o homem. O senhor vai ao médico frequentemente? Não, frequentemente não, uma vez por ano. Uma vez, duas, máximo. Uma vez por ano eu costumo comparecer ao médico, mesmo porque eu tenho algum problema, que seria a hipertensão, né? E para fazer o preventivo de câncer de próstata. Assim que completou a idade para realizar o exame, seu Armando não quis fazer. Algum tempo depois, ele descobriu que algo estava errado. Nessa idade eu não procurei médico para fazer os exames, não. Mas logo após, a minha próstata começou a dar problema e eu era motorista. E aí foi em 80 e eu comecei a fazer esse exame todo, acompanhamento médico. E a primeira cirurgia eu fiz em 95. É uma doença da terceira idade. A média de diagnóstico é 65 anos, a média. 3/4 dos casos de câncer de próstata ocorrem depois dos 60 anos. Mas a gente pode acontecer em pacientes jovens. A campanha, ela busca, o objetivo da campanha são os pacientes acima de 50 anos, mas nos pacientes que têm fatores de risco, a gente começa com 45 anos. Segundo o Dr. Fábio, o câncer de próstata não apresenta sintomas. O câncer de próstata é assintomático, ele não dá sintoma nenhum. Por isso da importância do exame do PSA e do exame de toque. Porque na maioria das vezes ele não dá sintoma nenhum no início. Se der algum sintoma é porque tem um crescimento benigno da próstata associado. Então temos duas doenças e aí o que dá o sintoma é o crescimento benigno, não o câncer. O câncer só vai dar sintoma num caso avançado. Para evitar surpresas desagradáveis, o médico dá uma importante dica. Eu acho que não só no período da campanha, mas durante o seu ano e a sua vida, que todos os homens acima de 50 anos e os pacientes de raça negra e com antecedente familiar positivo para câncer de próstata a partir dos 45 anos, que compareçam ao urologista uma vez por ano para serem submetidos ao PSA, que é um simples exame de sangue, e ao exame do toque, que são extremamente importantes para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce da doença e com isso aumentando muito as chances de cura do paciente. A Câmara Municipal de Jacareí recebeu um importante certificado de qualidade de alcance internacional. É o ISO 9001.
Saiba como foi o processo para a implantação do ISO, que contou com a participação de todos os servidores e que já está melhorando a qualidade dos serviços prestados pelo Poder Legislativo. A ISO 9001 é uma norma suíça adotada mundialmente para medir o nível de eficiência e qualidade na gestão das organizações, padronizando procedimentos, para que sejam todos de igual qualidade. No Brasil, as principais empresas adotaram essa norma de controle, mas no setor público ainda continua pouco popular. Bom, infelizmente isso ainda é um reflexo, né, um pouco do atraso de como funcionam as repartições públicas brasileiras, ainda muito burocráticas, muito imersa a uma burocracia ineficiente e que não utiliza ainda essas ferramentas que, na verdade, não acontecem no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente no primeiro mundo, é muito comum as repartições públicas já trabalharem dentro dos padrões certificados pela ISO 9000, que consegue configurar o funcionamento das repartições públicas de forma a otimizar o dinheiro público, de forma a ser rápida, eficiente. Foi exatamente pensando em melhorar os serviços e o atendimento à população que o vereador Edinho Guedes tomou a iniciativa de implantar a ISO 9001 na Câmara Municipal de Jacareí. Quando nós chegamos aqui na Câmara, né, enquanto presidente, eu percebi que existiam, em que pese a nossa Câmara funcionar muito bem, em termos de organização, ela é considerada realmente aqui no Vale do Paraíba uma das câmaras mais bem organizadas aqui. Nós percebemos que assim faltava sistematizar, ou seja, fazer com que os procedimentos internos se comunicassem, se conversassem, porque daí a gente poderia evitar o retrabalho. A gente percebia que tinha muita repetição e não havia uma padronização de procedimentos. Hoje o Legislativo de Jacareí passa a compor um seleto grupo nacional de órgãos públicos que possuem este certificado de qualidade, sendo a única Câmara Municipal das 39 que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Isso é uma demonstração de que o serviço público com qualidade é possível. Normalmente, a certificação demora cerca de 2 anos para ser concluída, mas a Câmara conseguiu ser certificada em menos de 1 ano. Para mim foi uma surpresa positiva de conseguir, assim, vamos colocar, foi um período de 7 a 8 meses, implementar, fazer o procedimento e já receber a certificação. Geralmente esse procedimento demora 2 anos numa empresa privada, que já tem mais esse costume. Num departamento público, até os certificadores ficaram surpresos, mas aí eu debito realmente ao empenho que todos os servidores tiveram de entender essa ferramenta. De fato, é um recorde, foi um trabalho intenso, porque são muitos requisitos que você precisa adequar para atender a ISO 9001, mas o que facilitou de fato foi nós já temos um serviço estruturado, as pessoas já trabalharem direitinho, tudo muito regrado, então a gente já tinha uma estrutura favorável a essa implantação. Então foi adequar os requisitos da norma para que eles fossem cumpridos, demonstrar como isso era feito, registrar e daí foi mais tranquilo nesse sentido. A implantação de um sistema de gestão de qualidade tem sido um diferencial competitivo em milhares de empresas ao redor do mundo. Com um gerenciamento inteligente de recursos e processos, elas conseguem economizar, reduzir o desperdício e atender melhor. Fica claro o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e não fica se dependendo do jeitinho ou da vontade pessoal do gestor A ou gestor B. Então, isso acaba vacinando a Câmara com o famoso jeitinho brasileiro, que muitas vezes é ruim e distorce o funcionamento do serviço público, e todo mundo passa a saber como tem que funcionar, e o critério de como tem que funcionar é a eficiência do serviço, atendendo melhor o cidadão que está lá na ponta. Na prática, a ISO 9001 facilitará a continuidade do trabalho desenvolvido dentro dos setores da Câmara, adotando normas e buscando sempre melhorar os processos já existentes. Daqui para frente, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é o que a ISO, a própria norma pede, né, que é a melhoria contínua. Então, aquilo que a gente demonstrou que tem qualidade, nós vamos buscar melhorar. Para quem trabalha num ambiente organizado, é muito mais gostoso, mais prazeroso trabalhar num ambiente desse. A população, consequentemente, tem quem usa o serviço da Câmara, né, acesso aos vereadores e tal, um trabalho muito mais organizado. Quem acompanha a gente na TV Câmara também vai ver a TV Câmara para chegar a imagem, os produtos que chegam na TV
tem todo um suporte que funciona também através desse sistema de qualidade, então isso tende a melhorar, né, no sentido da qualidade da programação. E mais importante é a economia do dinheiro público, né? Nesses 2 anos a gente está fechando aí uma devolução que beira quase os 9 milhões de reais. Então é um valor bastante significativo e que mostra já o resultado prático da população, é a economia e a otimização. O que de repente poderia ser gasto em coisas supérfluas ou em atividades e retrabalhos aqui na Câmara, foi devolvido para a cidade, que pode aplicar esse benefício do povo. A TV Câmara Jacareí, a primeira emissora legislativa a operar em sinal digital aberto, realizou uma pesquisa para medir a audiência do canal. A pesquisa abrangeu toda a cidade e revelou dados sobre o perfil, as preferências e os hábitos dos telespectadores da TV. Confira na reportagem de Cibele Sugano. A TV Câmara Jacareí completou em 28 de abril de 2014 6 anos de existência. A emissora transmite 24 horas por dia uma programação diversificada, focada na transparência dos trabalhos legislativos. A partir de sua missão principal, firmou-se como um canal público de informação, entretenimento e cidadania. Este ano, uma pesquisa com nível de confiança de 95% apontou quem são os telespectadores da TV Câmara Jacareí. Descreveu hábitos dessa audiência e trouxe uma série de informações sobre o que pensam os jacareienses sobre a TV pública da cidade. Cleiton, você conhece a TV Câmara? Sim, conheço. Já ouvi falar, mas eu conhecer mesmo, assim, assistir, eu não assisti ainda não. Não conheço ainda. Sim. A pesquisa mostra que a emissora possui boa audiência. Mais da metade dos pesquisados afirmou que conhece a TV pública da cidade. Se considerarmos que a TV está um pouco mais de quase 2 anos agora operando no sinal aberto e já atingiu 53% da população conhece ou já assistiu e assiste a TV Câmara Jacareí, foi um dado animador assim, para nós aqui da TV Câmara. A maioria dos entrevistados considera que as TVs, de uma forma geral, são a maior fonte de informação sobre política. Apesar disso, a população ainda se considera pouco informada sobre a Câmara e a Prefeitura. Aqui nós temos um universo de crescimento para a TV muito grande. Cerca de 34% das pessoas, por exemplo, não conhecem a TV Câmara ainda na cidade, não sabem que na sua cidade existe uma emissora que passa para os telespectadores informações sobre a política, sobre o cotidiano da cidade. Então esse é um universo grande. E por outro lado também, legal que 53% das pessoas, elas conhecem a TV Câmara. Então se nós formos pensar que a TV tem apenas 2 anos de idade em sinal aberto, esse é um número atrativo também, um número que traz, que mostra que o trabalho que a TV Câmara está fazendo está sendo assistido. Outro dado revelou que 11% dos telespectadores assiste diariamente a emissora e 59% afirmou que acompanha a programação eventualmente. Com a pesquisa de audiência, a gente pode entender os hábitos do telespectador, por exemplo, se ele prefere assistir a TV à noite, se ele assiste de dia, se ele assiste sempre, se ele assiste eventualmente. E isso trouxe para a programação mudanças, como por exemplo, horários da sessão, né? Nós mapeamos, por exemplo, que o telespectador ele assiste a sessão ordinária, é o programa que ele mais gosta, que ele mais assiste, o programa acontece quarta-feira ao vivo, mas também a programação disponibilizou outros horários para as pessoas assistirem, como por exemplo à noite, como por exemplo de manhã, como por exemplo no fim de semana. Os dados revelaram ainda que as sessões ordinárias e o jornal Notícias de Jacareí são os programas mais assistidos e também considerados os melhores, na opinião do público. De sessão ordinária de Câmara aqui. A sessão ordinária da Câmara. Uma sessão de câmera. A TV ela investiu muito nesses últimos 2 anos numa programação variada, né, com música, entretenimento, programas de cultura, programas de entrevista, mas você vê que o carro-chefe da TV Câmara é a sessão ordinária, as pessoas que sintonizam a TV Câmara Jacareí, elas querem acompanhar o trabalho do seu vereador, daquele que elas elegeram para representá-lo. Então isso mostra também que a importância desse debate, né, do que os vereadores fazem, de divulgar e dar transparência às atividades do Legislativo, é a principal atração da TV Câmara. Isso, sem dúvida, é importante. Os temas de maior interesse da população são
saúde, educação e segurança. Entendendo esses temas, a TV Câmara também pretende focar mais em determinados assuntos que são de interesse da população, principalmente com relação à prestação de serviço, com relação à transparência, não apenas dos trabalhos do Legislativo, como do Executivo, para aproximar as pessoas realmente e elas participarem. Segundo as informações coletadas, a maioria da população considera boa a programação da TV. Mas a audiência quer ver ainda menos reprises, ter mais informações e ter mais interatividade com a TV, fato que, aliás, já está acontecendo. E aí, no caso, as ferramentas de interatividade, como você viu, a TV Câmara é mais uma vez pioneira, lançando aí modelos de interatividade na TV. Então, o telespectador vai poder apertar um botão e saber mais informações, além daquilo que ele já está assistindo, além de ele assistir, de ter a comodidade, por exemplo, de assistir uma sessão de Câmara do sofá da sua casa, ele, através de um clique, através de um botão, ele também acessa outras informações complementares que vão embasar aí, talvez até no caso, a escolha dele dos próximos representantes, acompanhando de perto o trabalho dos políticos da cidade. Eu acho que, na verdade, os dados eles revelam mais um acerto da TV Câmara na escolha dos programas, os programas que a gente disponibilizou na grade. E acho que é investir nisso de uma forma mais aprofundada, garantindo uma maior participação ainda da população nos programas ou nas pautas. Eu acho que o nosso tripé da TV Câmara Jacareí é a utilidade pública, a prestação de serviço e a divulgação das atividades parlamentares. Eu acho que a gente, nesse universo, criando novas atrações, substituindo talvez umas por outras, mas se a gente se manter nesse tripé, eu acho que a TV vai estar contribuindo para o papel dela, o papel que é de uma emissora legislativa aqui na cidade de Jacareí. Os 3 estudantes que fizeram parte do projeto Câmara Jovem 2014 se reuniram no prédio do Poder Legislativo para debater os projetos que foram apresentados na sessão de encerramento de seus mandatos mirins. Quem trouxe as informações sobre o encontro foi a repórter Maiara da Mata. Propor e discutir ideias de projetos para a cidade que eles fazem questão de ajudar. Assim foi a reunião dos vereadores jovens do projeto Câmara Jovem de Jacareí. Eles tiveram uma palestra explicativa a respeito dos 3 poderes e que foi mostrado para eles o que poderia ser projeto de lei de iniciativa do vereador. Mas sempre fica alguma dúvida. Então é nesse momento que é a hora da prática que eles vão entender realmente o que pode ser feito. Então esse é o momento mais produtivo da Câmara Jovem. Em dezembro será realizada a sessão solene de encerramento do Câmara Jovem 2014. Neste dia, os vereadores jovens deverão apresentar um projeto de lei para o município. Esta foi a segunda reunião para definição e esclarecimento sobre a elaboração de um projeto de lei. Cada um expôs o seu projeto, a sua ideia, e aí a maioria dos projetos não se encaixaram como projeto de lei, e sim como indicação. Então nós tivemos que pensar em outro projeto, e aí nós decidimos fazer então um projeto em conjunto, onde todos dariam a opinião sobre o que seria melhor para fazer. E aí hoje é isso que nós vamos discutir na reunião. Os vereadores Arildo Batista e José Francisco participaram do encontro com os jovens e dividiram com eles a experiência da elaboração de um projeto de lei. Eu achei muito interessante, achei eles com uma capacidade e uma visão muito boa dos problemas da cidade, das necessidades. E reparei também que, pelo fato de eles serem jovens, nem tudo que eles colocaram tem, na verdade, atender uma necessidade só deles. Eles conseguiram enxergar um pouco mais além. Percebi que para todas as idades, para toda a população, sem discriminar ninguém, nem sem excluir ninguém. Isso mostra que eles têm assim, uma capacidade de inclusão, de uma visão realmente de uma cidade para todos. Entre as propostas estavam o cuidado com o meio ambiente e melhorias nas condições do trânsito. Lucas trouxe uma proposta de indicação. Foi o semáforo inteligente para reduzir o número de acidentes e o tráfego, aquele que conta, que passa da cor verde para a cor vermelha. Aprendi cada função de cada um. Tem vezes na rua as pessoas falam pro vereador fazer tal coisa e não é o trabalho só do vereador de fazer isso. É um bom caminho. Maiara é presidente do Câmara Jovem e destaca que o objetivo de entender e criar um projeto de lei foi alcançado com sucesso. A gente criou os projetos juntos, então independente se vai ter o nome de algum de nós ou
o vereador representando, eu acho que só do fato da gente ter contribuído com a criação de um projeto já é válido. Eu acho que é muito importante a gente participar dessa formação de um senso crítico, porque muita gente tem uma visão muito errada da política. E a partir do momento que você tem o conhecimento do que realmente acontece na política da cidade, eu acho que você muda totalmente seu modo de pensar sobre isso. É uma experiência única que a gente tem como jovem, até aprender um pouquinho sobre como que é visto, né, hoje em dia, o lado mais político da própria região onde a gente mora. E agora eu estou ansiosa para saber como que vai ser a nosso primeiro projeto, como que vai ser, como vai funcionar e se vai ser aceito. Como de costume, saem bons projetos porque eles têm uma ideia mais limpa, coisas que às vezes a gente não alcança, né? Mas foram bons projetos, uma modificação razoável no projeto da Câmara Jovem que será bem aproveitado. A seguir, você vai descobrir o que é capoterapia. E acompanhe a reunião do Sindicato dos Servidores da Educação. O NJ Retrospectiva 2014 volta já.